Pela primeira vez em 20 anos, a esquerda perdeu uma eleição na Bolívia. Olá, meu nome é João Rafael Santilo, eu faço parte da comunidade dos Caracás do MBL e hoje eu vou te contar tudo sobre essa história. No último domingo, dia 17 de agosto, a Bolívia realizou seu primeiro turno das eleições presidenciais, no qual pela primeira vez em mais de 20 anos, o partido do ex-presidente Evo Morales, Movimento ao Socialismo, não constava entre os vencedores. A Bolívia se encontra numa crise econômica gravíssima. Depois da Venezuela, a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. E a Bolívia depende basicamente da exportação de gás natural. Só que, com a falta de investimentos nesse setor, as exportações foram reduzindo na última década e as receitas foram diminuindo. Ademais, o país conta com uma falta de reserva de dólares. O país tem menos de 2 bilhões de reservas em dólares, o que impacta muito nas importações. Isso é muito importante para um país pouco industrializado e pouco desenvolvido como a Bolívia. Falta tudo no país. Os bolivianos têm que esperar horas, ou às vezes até dias, no posto de gasolina para conseguir combustível. Falta trigo para poder assar os pães e falta remédio nos hospitais para a população. A Bolívia também passa uma crise política gravíssima e o culpado tem nome e sobrenome: Evo Morales. Bem, como é que a Bolívia conseguiu chegar nesse estado de crise? Vou tentar explicar isso resumidamente. O Evo Morales chegou ao poder em 2005, depois de um voto de protesto contra a onda de privatizações e neoliberalismo que estava passando pela Bolívia na época. Em 2009, ele conseguiu aprovar uma nova constituição do país, criando o Estado Plurinacional da Bolívia. Basicamente, fazia várias mudanças, mas a mais importante era dar mais autonomia para os povos indígenas bolivianos. Tem que lembrar que a Bolívia é o país que conta com a maior ascendência indígena em todas as Américas. O Evo depois ele foi reeleito em 2009, e aí tinha um limite constitucional para uma reeleição. Só que em 2013, a Suprema Corte Boliviana decidiu que, porque o Evo Morales foi eleito pela primeira vez na Constituição antiga, então não valia. Então o Evo Morales poderia tentar se eleger de novo. Aí ele buscou a reeleição em 2014 e conseguiu. E ele tentou fazer um referendo para acabar com o limite de reeleição, para ele conseguir mais uma, e ele perdeu em 2016. Mas aí a Suprema Corte, novamente, declarou que isso não existia, ele podia buscar quantas reeleições ele quisesse, porque senão isso era contra os direitos humanos dele. E ele tentou a reeleição em 2019, foi a última eleição em que ele participou, e oficialmente ele tinha ganhado, só que o processo foi monitorado por várias organizações internacionais que acusaram o processo de fraude, e a revolta na Bolívia foi tão grande que ele foi forçado a renunciar. Ele saiu do país por um tempo, e depois realizou-se uma nova eleição em 2020, onde o ex-ministro das finanças dele foi eleito, o atual presidente Luiz Arce, então ele consegue retornar. Só que as coisas não acabaram por aí. A pressão contra ele é tão grande que em 2023 foi declarado que ele não podia mais buscar a reeleição, ou seja, voltaram aqueles limites constitucionais. E há fortíssimas acusações contra ele, de todo tipo, inclusive de tráfico humano e de manter relações, vamos dizer, ilícitas com uma menor de idade. Tal como Lula e Bolsonaro no Brasil, o Evo Morales não consegue aceitar que hajam outras lideranças no mesmo campo ideológico dele. Então o que ele fez? Hoje o Evo Morales está basicamente foragido numa província no centro da Bolívia, sendo protegido por uma milícia de camponeses, e ele acusou o processo eleitoral de ser ilegítimo porque não contava com a participação dele. E ele convocou a todos os apoiadores dele a votarem nulo nas eleições. Lembrando que na Bolívia o voto é obrigatório e as consequências de não votar são muito mais graves que no Brasil. E essa estratégia foi desastrosa para a esquerda. A esquerda não vai ter praticamente nenhuma representação no Congresso, e os candidatos à esquerda na Bolívia não conseguiram nem pontuar 2 dígitos. E o voto nulo realmente foi bem alto, chegou a quase 20%, que é bem maior do que a média entre 3% a 6% que a Bolívia tem de voto nulo nas últimas eleições. Isso mostra como a esquerda não consegue ser competitiva na Bolívia sem o Evo Morales. Nesse contexto, o primeiro turno das eleições bolivianas foi dominado pelo campo que fazia oposição ao partido do Movimento ao Socialismo, o MAS, o campo do antimarxismo, que é similar ao que a gente entende como antipetismo no Brasil. Os 3 principais candidatos, segundo as pesquisas, eram, primeiro, Samuel Doria, que constava em primeiro. Ele é dono da franquia do Burger King na Bolívia, e ele era um candidato mais de centro, liberal, moderado. Em segundo, era o Jorge Tuto Quiroga, que foi ex-ministro da Fazenda da Bolívia e também ex-vice-presidente e ex-presidente dos anos 90, de 1997 a 2002. E, por fim, o que ficou em primeiro lugar, de fato, o Rodrigo Paz Pereira, que foi ex-prefeito de uma cidade chamada Tarija, e o pai dele também foi ex-presidente no final dos anos 80 dos anos 90. Inclusive, o candidato que ficou em segundo, o Tuto Quiroga, foi ministro do pai dele. Então você vê ali que a política boliviana é basicamente uma panelinha. Bom, agora fazendo uma análise política dos candidatos que passaram para o segundo turno, eu vejo a mídia brasileira falando que agora é uma briga entre a direita tradicional
e o centro. O que eu acho um pouco equivocado. A direita tradicional, na visão deles, é representada pelo Tuto Quiroga, que ficou em segundo lugar, e realmente essa faz sentido. O Tuto, quando ele foi vice-presidente, ex-presidente e ministro das Finanças, ele aprovou e apoiou todos aqueles projetos de privatização, do neoliberalismo que estava em voga por causa do consenso de Washington. Então ele tem essa fama e essa popularidade com uma certa elite boliviana. Enquanto que eles veem o Tuto Quiroga como mais de centro, porque ele não está associado a essas políticas neoliberais, ele defende algumas coisas tipo o programa dele Capitalismo para Todos, em comparação com o capitalismo mais controlado, e também dá uma renda universal básica para as mulheres, que aparentemente essa questão das mulheres na força de trabalho é bem controversa lá na Bolívia. Mas eu daria um passo atrás antes de, só por causa disso, caracterizar o Rodrigo Paz Pereira, que ficou em primeiro lugar, como de centro. Porque, se você analisar como é que foi o discurso da campanha dele, na verdade foi um discurso antipolítica. O Rodrigo Paz Pereira tentou se colocar como candidato que era o que estava contra tudo que estava ali, que não fazia parte dos candidatos tradicionais, porque o segundo colocado ele já foi ex-presidente, já tentou ser candidato depois. O que ficou em terceiro e que era esperado que ficasse em primeiro, segundo as pesquisas, o Samuel Doria, ele é candidato desde 2005 também, junto com o Evo Morales. Então, assim, ele conseguiu sair um pouco assim, olha só, eu não sou candidato, eu nunca fui candidato a um cargo nacional, que é verdade. E ele também contou com a grande ajuda do vice dele, que é o capitão Edman Lara. Ele é um ex-capitão da polícia boliviana e ele foi exonerado um tempo atrás porque ele denunciou supostos casos de corrupção lá. E isso fez uma diferença muito grande para a campanha dele, que se você pegar a mídia hispano-americana, todo mundo está falando isso. O grande ativo da campanha do Rodrigo Paz Pereira foi o Capitão Lara, porque ele conseguiu usar ele para vender uma imagem de candidato contra a corrupção, contra o sistema, contra tudo que estava ali, muito parecido com o que a gente viu no Brasil em 2018, por sinal. Tá? E aí você também vê algumas publicações dele nas mídias sociais, você vê que ele estava lá rezando um Pai Nosso numa igreja alguns dias antes da eleição, claramente acenando para o eleitorado religioso que, de uma certa forma, foi maltratado pelo Evo Morales. O Evo Morales ele era muito contra a hierarquia da Igreja Católica, principalmente, que é a principal religião da Bolívia. Então a gente não pode caracterizar um cara assim, na minha visão, como de centro. Na verdade, ele parece ser muito mais um candidato populista antissistema, mas que é um reflexo de um fenômeno de populismo da direita, dado todos esses elementos aí que eu peguei. E é isso que eu queria trazer para vocês. Não é uma disputa agora entre a direita tradicional ou o centro. É, na verdade, uma disputa entre um direita tradicional, que era o sistema antigo, contra um populismo de direita, que é uma direita, vamos dizer assim, mais nova. Essa é a nova dinâmica política que está acontecendo na Bolívia. E essa é uma novidade, porque a gente está vendo candidatos de nova direita vencendo outros países. A gente viu isso na Argentina com Milei, talvez a gente veja isso no Chile com o Castro, né? A direita tradicional chilena também não está indo muito bem. Pode ser que esse fenômeno se manifeste também na Bolívia, através do Rodrigo Paz Pereira. Bem, e como é que fica a esquerda nessa história toda? Eu acompanhei alguns canais de esquerda hispano-americanos e eu consegui tirar alguns insights da análise deles da situação. A primeira é que o Evo Morales deu um tiro no próprio pé quando ele falou para os eleitores dele votarem nulo, que isso basicamente tirou qualquer força que um candidato de esquerda poderia ter para ser competitivo. O Evo Morales tem muita força na Bolívia, isso se mostrou claro, e não era o suficiente para anular uma eleição, para gerar 50% de voto nulo. Claramente não era o suficiente. E agora ele entregou a presidência de mão beijada para o sistema tradicional, e eles estão com ódio do Evo Morales. Eles vão partir para cima sim. O pessoal está falando, os candidatos estão falando que ele tem que ser preso, a Bolívia não está segura enquanto o Evo Morales estiver solto. Eles vão para cima. E não é igual a situação do Bolsonaro, né? O Trump não vai lançar a lei Magnitsky na Suprema Corte Boliviana, não vai botar tarifa na Bolívia, porque nem sei o que tem que a Bolívia exporta além de gás natural. Então a situação do Evo está complicada. Ou ele foge para a Venezuela, para a Rússia, para a China, seja lá onde for, ou ele vai ser preso. Esse é o futuro do Evo Morales. A segunda é que a esquerda realmente não conseguiu formar militância. Não é só no Brasil que a gente tem esse problema com o lulopetismo, mas é em vários outros países latino-americanos. Você veja que o discurso deles é que não é possível realizar
mudanças populares, sociais, que neles dizem, sem a presença de um líder carismático. Eles acreditam que, a partir do momento que esse cara sai do poder, o sistema não só desfaz tudo que ele fez, mas também vai contra ele. Eles usam o exemplo do Brasil, o exemplo da Argentina com a Kirchner, os exemplos do Equador depois que o Rafael Correa saiu. Então, o que eles propõem? Eles acham que esse negócio de limite à reeleição é só uma formalidade da democracia liberal e que, na verdade, não tem nenhum problema o mesmo líder se reeleger várias vezes, porque ele estaria continuando aquela mudança. Ele seria a encarnação daquela mudança. E aí você estaria formando uma democracia de verdade, que ele estaria empoderando as pessoas que há tanto tempo estavam lá sendo oprimidas. Essa é toda a retórica deles. Só que isso tem um problema grande, porque isso pode ser usado contra eles no futuro, e dois, a esquerda está sem liderança na América Latina. Além do Manuel López Obrador no México, quais são as grandes lideranças latino-americanas de esquerda que tem? O Lula, tem o Lula, mas o Lula está muito velho. Depois que o Lula foi embora, não tem ninguém. Na Argentina tem a Kirchner, que está com problemas judiciais. Na Bolívia só tinha o Evo Morales. Então, assim, a esquerda latino-americana está com problemas sérios. E se eles insistirem nisso, vai ver um outro candidato de direita pode se utilizar disso também. Bem, dada essa falta de lideranças na América Latina, é muito provável que... Bem, eles já perderam a eleição na Bolívia. Vão perder, muito provavelmente, no Chile, perder no Peru e, se Deus quiser, vão perder também ano que vem no Brasil. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta e se inscreva no canal. Eu sou o João Rafael, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.